Olha o tamanho dessa barriga já. Tá bem grandinha minha barriga. Estou amando essa fase da barriga crescendo. Tô amando essa fase da barriga crescendo porque até umas 2 semanas atrás eu tava pensando, nossa, minha barriga não cresce, o que tá acontecendo? E eu ansiosa pra ver a barriga crescendo, que eu acho que é uma fase muito gostosa, né, na gravidez, de ver a barriga crescendo. Ainda mais assim que eu tava desejando tanto essa segunda gravidez, que eu tô muito feliz de ver que o neném tá crescendo, tá desenvolvendo, então isso é maravilhoso. Tava vendo esse vídeo já faz tempo, de contar como foi que eu descobri minha gravidez, como que foi meus primeiros sintomas, como eu estou hoje. Então eu tirei hoje um tempinho pra mim tá gravando esse vídeo pra vocês, porque agora eu estou já adiantando, estou numa fase boa. Porque já não estou sentindo tantos sintomas mais, então os meus dias estão sendo bem melhores ultimamente. Mas digamos assim, essa semana que meus dias estão sendo bons. Pra você que não me conhece, eu sou a Claudiane, eu moro aqui no Canadá, eu, meu esposo e a minha filhinha, tenho uma filha de 5 anos. E é a minha segunda gravidez, a gente tá super animado, super ansioso, ainda mais a Alicinha, que é a minha filha, tá super ansiosa pra chegada desse irmãozinho logo. Ela fica, mamãe, quando que o neném vai chegar? Quando que o neném vai chegar? E ela ainda não sabe que tem esse tempo de esperar, né? Mas apesar que falta pouco, porque eu já, né, entrando nos 4º mês agora, então falta pouco e passa super rápido. Como eu descobri minha gravidez? Então, voltando bem do começo, em 2022, eu já comecei a sentir muita vontade, desde o começo do ano, assim, de ter o segundo filho. E eu vendo que o tempo tava passando ali, você tava crescendo, eu não queria que eles tivessem uma diferença muito grande de idade. E a Alicia começou a me pedir muito irmãozinho. Então aí o Rafa começou a conversar, o Rafa no começo tava um pouco com medo. Só que quando foi em outubro, a gente decidiu, outubro não, outubro a gente já tava conversando, mas em novembro a gente decidiu em ter o segundo filho. Só que eu achei que seria algo muito, muito rápido de acontecer, porque na gravidez da Alice eu não planejei, mas aconteceu no mês, no outro mês eu já tava grávida, então foi muito rápido. E nessa gravidez eu achei que seria super rápido assim também. Deixa eu pôr um travesseiro nas minhas costas, que estou doendo minhas costas. Aí, quando foi, a gente começou a tentar em novembro, eu achei que em dezembro, né, já ia descobrir que eu tava grávida. Fui, comprei teste de gravidez já pra me deixar preparado. Eu comprei uma caixinha, que foi que eu revelei pra Alicia, que a gente ia ter um bebê. Comprei um bodyzinho, meiazinha, um ursinho. Que eu falei, não, em dezembro vai ser rápido, igual o da Alicia. Só que chegou em dezembro, não veio. E eu fiquei muito decepcionada, fiquei muito triste. Eu lembro que eu chorava muito, porque eu tava muito esperançosa que ia vir. Aí a gente falou, tá bom, vamos continuar tentando, né? Aí quando foi em fevereiro, em janeiro, nada de vir. Eu já comecei a pensar, falei, nossa, que estranho, né? Eu achei que seria tão fácil, não achei que seria tão demorado assim o segundo filho. E aí aí chegou fevereiro, nada. Aí eu já comecei a achar que eu estava com problema. E aí eu entrei até em contato com o médico do Brasil. Eu ia fazer alguns exames porque eu achei que eu estava com problema, que eu não ia poder ter filho mais. Mas todas as coisas acontecem no momento que Deus quer que aconteça, e é tudo no momento perfeito, né? O momento de Deus é perfeito e agradável. Então, aconteceu no momento muito certo. Aí quando foi em março, eu descobri que eu tava grávida. Mas eu descobri, não tive sintomas nenhum. Minha gravidez de agora tá sendo um pouco similar com a gravidez da Alicia, ainda mais como eu descobri a minha gravidez. Segunda gravidez foi muito parecido com como eu descobri a gravidez da Alice. Eu comecei a sentir muita cólica em março, muita cólica. E aí eu tava trabalhando no escritório aqui, e aí eu lembro que teve um dia que eu tive um pequeno sangramento. Eu falei, minha menstruação, porque, né, todo mês eu ficava esperando e nada de vir. E aí eu tive um sangramentinho. Eu falei, menstruação, de novo, né? E aí fui pro trabalho. E quando cheguei lá, fui no banheiro, não tinha sangue nenhum. Assim, não vi nada de menstruação. Falei, que estranho. E aí cheguei em casa,
nada também. Falei, ué, que esquisito, né? Falei, talvez veio só um pouquinho e depois vai vir mais. E continuei com muita cólica. E aí eu não tava desconfiando que eu estaria grávida, porque eu só estava sentindo isso, só muita cólica. E era uma cólica muito similar de cólica de menstruação. E aí, quando acho que passou mais uma semana, mais ou menos umas 2 semanas, eu não lembro o dia exato, mas eu comecei a sentir, assim, foi muito doido. Não sei se Deus me avisando, porque eu queria tanto esse bebê. Eu pedi tanto pra Deus, gente, foi tantos dias, assim, de oração. Eu sou uma pessoa que eu creio muito em Deus, acredito muito em Deus. E eu pedia muito, sempre em oração, esse neném. A Alicia também era a coisa mais fofa, eu deveria ter gravado. Toda vez que a gente ia orar pra dormir ou ia orar pra comer, ela sempre pedia esse irmãozinho. E era a coisa mais fofa, porque ela falava assim, Jesus, me dá um irmãozinho, eu quero muito ter um irmãozinho, eu quero um neném. Faz uma mágica na barriga da minha mamãe e coloca esse nenenzinho lá. Então, assim, a fé dela tava muito linda. E aí, depois de umas 2 semanas desse sangramento que eu tive, eu comecei a sentir... Assim, quando eu ia pro escritório, eu colocava uma calça muito apertada, apertava muito minha barriga. Aí eu ficava sentada o dia inteiro, porque eu ficava sentada o dia inteiro na frente do computador, e ficava meio debruçada assim, então apertava a minha barriga. E eu sentia umas tremidinhas. Aí quando eu me ajeitava assim, minha barriga, né, ficava normal, não sentia tremidinha nem nada. Aí, só que eu achei que aquilo normal. E aí aí teve um outro dia, acho que foi um dia antes de eu descobrir que eu tava grávida. Eu tava brincando aqui com a Alice, tava a Alicia e o amiguinho dela, e eu me arrastando no chão, brincando com eles, e minha barriga começou a tremer muito. Aí, assim, até me deu uma incomodada aí. Falei, nossa, que estranho, minha barriga tremeu demais, porque eu colocava a mão, eu sentia. E, não sei, parecia que Deus tava me avisando. Tem um neném aí, cuidado, né? Você tá gerando uma vida. E aí, isso foi no sábado. No domingo, o Rafa falou pra mim assim, faz um teste de gravidez. Eu acho que você tá grávida. Eu falava, não, eu não tô. E no da Alicia foi a mesma coisa. Ele falava pra mim, você tá grávida? Eu falava, eu não tô grávida. E aí ele falava pra mim, faz. E eu tava com medo de fazer o teste, de dar negativo e eu ficar triste de novo. E aí, então, eu já tinha um teste guardado aqui em casa. Aí, quando foi no domingo, eu acordei cedo. Eu tava muito tensa, com vontade de fazer xixi. Eu falei, eu vou fazer com a primeira urina do dia. E aí, eu acordei e comecei a orar ali, quietinha, na cama. E falando pra Deus, né, que se fosse... se eu devia fazer o meu teste, porque eu não queria fazer e me decepcionar de novo, porque eu ficava muito triste. Só quem é tentante sabe, né? Quem tenta ter um filho sabe como que é triste quando você está esperando e vê que não deu certo. Então, eu fiquei muito agoniada e eu comecei a orar bastante e pedi pra Deus que se fosse, né, que ele mandava um sinal de alguma forma. E aí, gente, veio uma música na minha cabeça e essa música eu não acho ela de forma alguma e eu não tenho certeza de quem que é essa música, mas eu não sei como que é ela direita, mas veio uma frase na minha cabeça que falando assim, Deus te ouviu e Deus te honrou e você acreditou. Então veio isso muito forte, sabe, dentro de mim, dentro do meu coração, assim. Aí eu falei assim, eu acho que Deus falou comigo. Aí eu peguei, eu chego me emociono de falar. Aí eu peguei meu teste de gravidez e fui fazer. Gente, não foi um minuto. Fiz xixi no potinho, coloquei o teste, não foi um minuto. Nossa, e eu não gravei minha reação porque eu não estava esperando que eu estaria grávida. Porque na primeira vez que eu fiz o teste, eu gravei minha reação, só que não tinha dado, então eu acabei excluindo. Aí nessa eu falei, eu não vou gravar, porque não vai dar positivo. E a hora que eu vi, nossa, gente, que emoção que foi pra mim. E eu sozinha no banheiro, o Rafa tava dormindo, a Alicia dormindo, porque isso era umas 7 e pouquinho da manhã. E aí, nossa, eu chorava muito. Agradecia muito a Deus por me dar esse privilégio de poder gerar uma vidinha de novo, né? Poder ser mãe mais uma vez, a Alicinha ter a oportunidade de ter um irmãozinho, porque é tão importante pra ela, vai ser.
E aí eu fui, acordei o Rafa. Eu não queria falar pra Alicia de começo, eu queria ter a certeza mesmo. Aí acordei o Rafa, contei pra ele, eu tava assim muito emocionada, muito emocionada. E a Alicinha acordou e ela ficou assim: o que tá acontecendo? Nada, filha, nada. Isso foi no domingo. Aí quando foi na segunda-feira, eu fui no hospital pra fazer o exame de sangue. Aí chegou no hospital aqui, eles fizeram um outro teste de urina também, esse de gravidez de farmácia, e pra comprovar que eu tava grávida. Aí fez de novo. Aí eles deu que eu tava grávida pra depois marcar o exame de sangue, que eu achei super diferente. E aí chegou em casa, eu fiquei meio assim, e aí quando foi na terça-feira, a gente comprou outro teste. Aí eu falei, Rafael, ainda não tô acreditando. Aí eu comprei outro teste e esse outro teste deu positivo, de novo. A gente foi uma emoção tão grande pra mim, pro Rafa também, a gente esperando tanto esse neném. E então nisso eu não tive sintomas nenhum, era só cólica, só isso mesmo. E aí depois que eu fiz o exame de sangue, que a gente revelou pra Alicia que a gente ia ter o neném. Eu não quis esperar até a ultrassom, porque as ultrassons aqui eu achei que demorou demais pra fazer, então eu falei, eu não vou aguentar esperar tanto tempo assim pra contar pra ela, porque ela tava tão ansiosa pra ter um irmãozinho, que eu falei, não vou esperar tanto tempo. Então depois do exame de sangue, aí a gente contou pra ela que ela ia ter um irmãozinho. E ela ficou muito feliz. E ela tá assim muito radiante com esse neném. Ela chega da escolinha, ela beija minha barriga, pergunta como que o neném tá. É muito bonitinha. Então foi assim que eu descobri minha gravidez, minha segunda gravidez. Foi bem similar com a da Alicia, eu achei. Eu tava esperando outros sintomas, assim, enjoo, começar a ter enjoos, né, aquelas coisas. Mas não, o meu foi só cólica, só senti cólica antes de saber que eu tava grávida. E agora os sintomas que eu tive no meu primeiro trimestre, porque eu já estou iniciando meu segundo trimestre já. Gente, depois que eu descobri, parece que é uma coisa, né? Depois que descobre, começa a vir sintomas, né? Eu comecei a ter muito enjoo, só que eu não tive enjoo de vomitar, eu só tive muito enjoo. Eu comecei a enjoar de cheiros, eu tinha um monte de cheirinhos em tomadas aqui em casa, tirei tudo porque eu não estou suportando cheiros. Meus cremes, eu tive que abandonar cremes com cheiro, pegar cremes neutros agora pra me usar, hidratantes. Comidas também, no começo eu comecei, assim, eu não conseguia comer. Eu dava umas 2, 3 garfadinhas na comida e já jogava pra lá, porque eu sentia muito enjoo. Eu fiquei uma semana assim, sabe, eu sentia muito enjoo, muita tontura, então eu ficava, era da cama pro sofá, do sofá pra cama, durante uma semana. E aconteceu num momento tão perfeito que Deus preparou, porque o Rafa estava em casa, estava na época do degelo, que ele não estava trabalhando mais. Então, ele me ajudou muito, né? Ele cuidava de mim, fazia comida, porque eu não conseguia fazer. Então, foi muito bom esse momento que ele teve em casa. Ele já voltou a trabalhar, mas já estou me sentindo bem melhor agora. Foi essas coisas assim, que eu senti, muito enjoo e muita tontura. Eu senti muita tontura. Até esses dias mesmo eu estava sentindo muita tontura. Eu ficava me sentindo bem zonza. Mas, graças a Deus, gente, nada de vomitar. Porque vomitar é muito ruim. Na Alice eu tive, mas eu tive muito pouco. Que dá pra contar, assim, nos dedos. Das vezes que eu tive enjoo, assim, matinal, alguma coisa. Mas, dessa eu não tive. Mas, sim, só muita náusea, né? E muita fome. Fome, gente, parece que não é normal. Eu sinto muita fome. Parece que tem um oco dentro da minha barriga. É muito estranho. E muito sono. Eu tenho um sono que não é normal, porque eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de dormir. Então, só que agora, na gravidez, eu estou sendo obrigada a dormir. Eu levanto cedo, arrumo a lista pra escola, levo ela no ponto, volto e durmo. Durmo até umas 11 horas, mais ou menos. E às vezes, à tarde, eu acabo dormindo também. Eu tenho muito sono. Às vezes outros falam, é menino, porque você tem bastante sono, né? Mas a gente ainda não sabe o sexo do neném. Eu tô bem ansiosa pra saber o sexo do neném. Mas esses foram meus sintomas. Muito sono, muita fome, tive bastante enjoo, tontura. Aí eu tô numa fase assim que meus seios estão bem doloridos, muito doloridos. Da Alice eu não lembro que ficou tanto assim, mas desse ficou muito. Eu sinto muita dor.
Tá bem sensível. Espero que seja muita produção de leitinho, porque eu quero amamentar bastante esse neném. Da Alice eu amamentei até os 6 meses, mas foi por culpa do médico, o pediatra dela, que fez eu tirar, porque esses médicos ignorantes, ele falou que meu leite não era bom pra Alicia, era fraco. E não existe leite fraco de mãe, né? Então aí eu acabei tirando a Alicia do peito com 6 meses. Só que esse eu quero amamentar bastante. Então agora que eu já passei do primeiro trimestre, eu já estou, gente, um outro patamar. Eu tô me sentindo super bem. Já tem uns diazinhos que eu não tô me sentindo tanto mal-estar mais como eu estava sentindo, tanta tontura mais. Agora só aquelas dorzinhas assim, dorzinha no nervo ciático que eu sinto bastante, uma dorzinha nas costas, mas agora tô sentindo bem melhor. Essa semana mesmo estou sentindo mais animada, porque eu não estava tão animada, tava me sentindo mais, muito mais cansada. Até por isso que eu não estava postando tanto vídeo mais por conta disso. Mas é isso, agora a rotina voltando normal, eu quero estar postando bastante conteúdo por aqui, da gravidez, até mostrando como que é todo o processo aqui, porque eu já percebi que é tudo muito diferente do Brasil. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa seu joinha, deixa seu comentário aqui pra mim. E se inscreva no canal se caso ainda você não é inscrito. E fica ligadinho nos próximos vídeos que eu quero estar mostrando toda essa nova fase da nossa vida com o nosso segundo baby. Então é isso, gente. Um beijo e tchau!